Fala, meu povo! E aí, galera? Animados? Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo de análise sintática, beleza? Fechamos o nosso bloco lá de morfologia. Agora vocês já sabem tudo sobre análise morfológica, tá? Então, se cair lá na sua prova, faça a análise morfológica da palavra tal. Você já sabe fazer isso, tá? Agora você já está apto. Vamos partir agora para finalmente para a famosa análise sintática, né? O terror dos concurseiros. Mas você vai ver que é simples, basta você ter paciência, fazer bastante exercício, prestar atenção na matéria, que você vai ver que não é esse bicho de sete cabeças aí que as pessoas falam, tá? Para iniciar nossa matéria, gente, a gente vai começar a falar dessa pessoa aqui, sobre o sujeito, galera. Antes disso, o que eu quero que vocês saibam, gente? A gente iniciar bem aqui a nossa matéria. Diferença entre frase, oração e período, tá? Como eu já falei para vocês, vou escrever aqui embaixo. Frase, oração e período, tá? Isso aqui é um conceito básico, tá bom? Só para vocês terem já uma noção geral, mas tem lá tudo isso na sua apostila, tá bom? Fica tranquilo. Eu vou falando aqui só para a gente poder dar andamento, dar uma continuidade boa aqui na nossa aula, mas você não precisa ficar louco aí anotando isso aí, porque tá tudo lá na sua apostila, tá bom? Então, galera, frase, ele vai ser todo enunciado, tudo que eu falo que tem um sentido completo, tá bom? Então, se eu falo assim, fogo, fogo é uma frase, porque você entendeu que eu tô chamando a atenção, tá pegando fogo ali em algum lugar. Tá? Se eu falo, choveu muito no Rio de Janeiro, aí é uma frase grande, né, gente? Isso também é uma frase, porque tem sentido completo, beleza? Qual é a diferença, gente? A gente pode ter frases nominais e frases verbais. A frase nominal é quando ela não possui verbo, por exemplo, fogo. Fogo não possui verbo, tá? Então, é chamada de frase nominal. Frase verbal, quando possui verbo, né, gente? Tranquilo, fácil, fácil, tá? Oração, galera, vamos falar das orações. A oração vai ser a frase verbal, é quando a frase possui verbo e sentido completo, tá bom? Só isso. Período, galera, período vai ser a frase que é constituída por uma ou mais orações, beleza? E aí esse período pode ser simples ou composto, tá? Então, vamos fazer uma subdivisão aqui. Ela pode ser o período simples ou pode ser o período composto, também muito tranquilo. O período simples é simplesmente quando a gente tem apenas uma oração, beleza? A gente vai chamar também isso de oração absoluta. E o período composto é quando a gente vai ter duas ou mais orações, tá? Então, eu coloquei até como exemplo lá na sua apostila a seguinte frase: estudei, prestei, passei, tá? Temos aí 3 verbos, né? Ou seja, 3 orações. Então, temos um período composto, beleza? Só isso que eu queria introduzir aqui para vocês até agora. Agora sim, vamos falar do nosso querido e maravilhoso sujeito, tá? Muito importante para a gente começar aqui nossa viagem na análise sintática, gente. Como eu falei para vocês lá das orações, a oração no geral, elas são estruturadas com base numa relação entre os termos básicos, tá? Esses termos básicos, gente, vão ser o sujeito e o predicado. O predicado a gente vai ver na próxima aula. E o sujeito a gente vai iniciar agora, tá? Então, por essa razão, gente, o sujeito e o predicado eles são chamados de termos essenciais, tá bom? Então, galera, o que é o sujeito? O sujeito é o elemento, tá? A qual eu informo algo, do qual eu informo algo, na verdade. Ou seja, é do que eu tô falando, entendeu? É sobre o que a fofoca ali da frase, de quem da fofoca ali da frase está falando. Então, é o assunto, tá bom? Simplesmente isso, tá bom? O que eu quero que vocês prestem atenção, galera? A gente pode ter o sujeito escrito na ordem direta ou também na ordem indireta. E isso confunde muito o candidato na hora da prova, tá bom? Então, se eu digo assim, ó, um grupo de estudantes
chegou ontem. Aqui, galera, o meu sujeito, um grupo de estudantes, ele está na ordem direta, beleza? Porque ele aparece o quê? Antes do predicado, chegou ontem, tá? Então, aqui tá tudo certo, muito fácil de identificar esse sujeito, né? Porque ele vem antes do predicado. Mas eu também posso colocar assim, ó. Chegou ontem um grupo de estudantes. E aí, galera, o nosso sujeito aqui, ele vai estar depois do predicado chegou ontem. Então, percebam que aqui eu tenho o sujeito na ordem inversa, ou também pode ser chamado de indireta, tá? E isso acontece muito. Quase sempre eles colocam na sua prova o sujeito na ordem inversa para te confundir. Qual que é o bizu, gente? Você sempre vai perguntar para o verbo quem está praticando aquela ação. Então, aqui você vai perguntar: quem chegou ontem? Quem chegou ontem? Um grupo de estudantes. Aí você consegue facilmente localizar o sujeito. Beleza? Então, o bizu, gente, é sempre perguntar para o verbo, tá? Não cai na pegadinha de achar que o primeiro elemento ali da oração, no caso, vai ser o sujeito, porque ele sim pode estar depois do predicado. Inclusive, é bem comum na sua prova isso acontecer, beleza? E aí, galera, vamos para o que interessa aqui, vamos falar do que cai muito em prova, classificação do sujeito, galera. Gente, vamos falar do primeiro aqui, sujeito simples, gente, é um sujeito que possui um único núcleo, tá bom? E aí, galera, o que vai ser o núcleo, né? O núcleo vai ser a palavra ali mais importante do sujeito, como, por exemplo, se eu falasse assim, ó, as belas modelos, sei lá, chegaram, tudo eu boto isso, né? Chegaram ontem, tá faltando criatividade. Chegaram ontem. E aí, gente, quem chegaram ontem? As belas modelos. Então, o meu sujeito aqui é as belas modelos, o predicado é chegaram ontem, beleza? E aí, galera, aqui, qual é o núcleo desse sujeito? Qual é a palavra mais importante, gente? Modelos, certo? Ela que dá o meu sentido principal ali na frase. O as e o belas, eles estão o quê? Acompanhando esse sujeito. A gente vai ver lá na frente qual é a classificação, qual é a função sintática que elas desempenham. Mas, por enquanto, fico com essa informação aqui. A palavra mais importante desse sujeito é modelos, tá bom? Porque ela é o termo principal que está nos dizendo alguma coisa, tá bom? Show de bola? Então, voltando ali para o sujeito simples, nele a gente vai encontrar apenas um núcleo, tá bom? Um núcleo. Ana vive longe de Brasília. Show de bola. E o sujeito composto, gente? O sujeito composto é o que possui dois ou mais núcleos e estão explícitos na oração, beleza? Então aqui, ó, Ana, Lígia, Carol e Fernanda voltaram. Então aqui, quem voltaram, gente? Quem voltaram? Todas essas meninas aqui. Ana, Lígia, Carol e Fernanda. Então aqui eu tenho mais de um núcleo, eu não tenho um nome mais importante. Todos os nomes são importantes aqui. Então aqui eu tenho um sujeito composto. Isso sempre vai acontecer quando eu tiver mais que um núcleo, tá bom? Sujeito oculto, gente, também pode ser chamado de elíptico, também pode ser chamado de desinencial. Galera, ele é o sujeito que não vem expresso na oração, mas ele pode ser identificado pela terminação, ou como é que a gente chamou isso lá na aula de verbos, já falei para vocês, pela desinência, lembra disso, do verbo. Então, aqui eu digo, botei como exemplo aqui, passamos na prova. Quem passamos, gente? Se o verbo é passamos, quem é a pessoa aqui, no caso? Nós, né, galera? Eu consigo identificar a pessoa pela desinência do verbo. Nós passamos na prova. Então, o sujeito não está aqui explícito na frase, mas eu consigo identificar quem é,
beleza? Se eu falo assim, ó, ficamos felizes com a festa, tá? Ficamos felizes com a festa. Gente, quem é o sujeito aí? Nós. Por quê? Quem ficamos? Nós ficamos felizes com a festa. Ele não aparece aí na frase, né, explicitamente, mas eu consigo identificar, beleza? E aí, galera, qual é o bizu aqui para você prestar atenção? O sujeito oculto ele pode acontecer com todas as pessoas, tá? Se eu falo assim, acordei cedo. Acordei cedo. Quem acordei cedo, gente? Eu acordei cedo. Então, sujeito oculto, mas você sabe que eu tô falando do eu, tá bom? Agora, com qual pessoa isso daí não pode acontecer, gente? Que a gente não pode chamar de oculto. Com a terceira pessoa do plural, gente. A terceira pessoa do plural a gente vai chamar de indeterminado, que é a outra classificação do sujeito, tá bom? Então, quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural e ele não estiver se referindo a um substantivo no plural, né? Ele vai ser um sujeito indeterminado, tá bom? Então, aqui, ó, anunciaram que o mundo ia acabar. Eles anunciaram que o mundo ia acabar, tá? Então, toda vez que eu consigo encaixar o eles aqui, eu tenho um sujeito indeterminado. E aí, galera, tem um outro caso também que eu posso ter sujeito indeterminado, gente. Vai ser quando eu tiver verbos, preste atenção nisso aqui. Verbo na terceira pessoa do singular, tem que ser do singular aqui, hein, galera? Terceira pessoa do singular, ou seja, ele, tá? E seguido de partícula C, com verbos intransitivos, transitivos indiretos ou de ligação, tá bom? Então, anota aí, é mais fácil você anotar assim, não pode ser verbo transitivo direto, beleza? Não pode ser verbo transitivo direto. Professora, eu não sei o que é verbo intransitivo, transitivo indireto, de ligação, não sei o que. Calma, na próxima aula eu vou ensinar tudo isso para vocês. Agora eu quero que você anote isso aí. Não, OBS, não pode ser verbo transitivo direto, beleza? Depois você vai entender o que é o verbo transitivo direto, tá? Então, galera, com verbos na terceira pessoa do singular seguido do índice de indeterminação do sujeito se, nós também teremos sujeito indeterminado, tá bom? Então, precisa-se, deixa eu parar aqui, precisa-se de vendedores. A gente vê muito essas frases por aí, né? Precisa-se de vendedoras. Aqui, galera, eu não consigo determinar o sujeito, tá? Aqui é sujeito indeterminado. E aí, galera, um outro detalhe que eu quero que vocês anotem aí, pega a caneta e anota esse bizu, tá na sua apostila, mas é bom você anotar aí com as suas palavras também. É para você não confundir, galera, o pronome indefinido. Lembra lá da nossa aula de pronome, que é um pronome definido? Se você não lembra, vai lá e faz uma revisão. Você não pode confundir o pronome indefinido com o sujeito indeterminado, tá bom? Eu sei que do ponto de vista semântico, ou seja, no sentido ali da frase, quando a gente usa um pronome indefinido, a gente não sabe ao certo quem é o sujeito, tá? Mas do ponto de vista gramatical, a gente tem sim uma palavra explícita exercendo a função de sujeito. Então, se eu digo assim, ó, vou escrever aqui para vocês, alguém roubou minha caneta. Vocês não podem confundir o sentido da frase, né? Quando eu falo alguém, eu tô falando qualquer pessoa, não sei, né? A pessoa que roubou minha caneta. Alguém roubou minha caneta, não sei quem é. Pode ser até que eu saiba e eu esteja jogando um verde ali, né? Mas enfim, eu estou falando alguém, não falei quem é diretamente. Alguém roubou minha caneta. Mas isso aqui não é um sujeito indeterminado, tá, galera? Isso aqui é um sujeito simplesmente simples, tá bom? Então, não confundam isso aqui, porque é uma pegadinha de prova, tá bom? Galera, agora vamos falar da oração sem sujeito, gente.
Muito importante isso aqui, preste atenção agora na aula, que é bem importante, tá? Olha, no caso da oração sem sujeito, gente, o processo que o verbo expressa refere-se a si mesmo e não pode ser atribuído a ninguém, por isso que a gente fala oração sem sujeito. E quais são esses casos, gente? Primeiro caso, verbos ou expressões que denotam fenômenos da natureza, por exemplo, chover, ventar, anoitecer, amanhecer, trovejar, enfim. Então, se eu falo assim, choveu muito ontem. Gente, ninguém chove, né? Alguém chove? Mas professora, São Pedro faz chover. Não, mas isso é crença, tá bom? Ninguém chove. Então, se na frase tá choveu muito ontem, você já sabe que é uma oração sem sujeito. Venta muito forte naquela região. A mesma coisa, gente, ninguém venta, tá bom? Então, venta muito forte naquela região é uma oração sem sujeito, tá? Então, só lembrar, toda vez que a gente estiver falando de fenômenos de natureza, a gente vai ter uma oração sem sujeito, tá bom? Qual é o outro caso, gente? Verbo haver com sentido de existir, galera. E aí, é muito interessante isso aqui, preste atenção. Toda vez que eu puder substituir o verbo haver pelo verbo existir e a frase continuar fazendo sentido, é porque eu tenho um verbo impessoal. O verbo haver aqui está impessoal, então eu tenho uma oração sem sujeito, tá bom? Preste atenção nisso, gente. Toda vez que isso acontecer, o verbo haver precisa ficar no singular, tá bom? Ele não vai concordar com o resto da frase. Pode o resto da frase todo estar no plural. Ó, preste atenção. Havia alunos interessados na aula. Preste atenção que a gente está falando de alunos interessados. Porém, a gente aqui, o verbo permaneceu no singular, porque é um verbo impessoal, tá bom, gente? Aqui, na verdade, o sujeito não são esses alunos interessados na aula. Aqui a gente não tem sujeito, tá bom? Então, posso substituir por existir? Já sei que é um verbo impessoal, já sei que é uma oração sem sujeito, o havia vai permanecer no singular. Qual é a observação que vocês precisam saber, gente? O verbo haver, com sentido de existir, ele fica no singular. Agora, se eu substituo essa frase aqui com o verbo existir, o verbo existir vai para o plural normalmente, tá bom? Preste atenção nesse bizu, então. O verbo existir vai para o plural normalmente, beleza? Show de bola. E aí, galera, qual é o outro caso de oração sem sujeito? São com os verbos haver, fazer e ir quando indicam tempo decorrido, tá? Então, toda vez que eu tiver essa ideia de tempo decorrido, vai ser uma oração sem sujeito. Os verbos também serão verbos impessoais. Então, ó, vai para 10 anos que eu parei de fumar. É um tempo que passou, certo? Então, também é uma oração sem sujeito. Há 2 meses eu não bebo. Tempo que passou. Faz hoje 5 anos que nos casamos. Tempo que passou. Toda vez que eu tivesse sentido, eu tenho uma oração sem sujeito, tá bom? Verbo ser indicando tempo ou distância, gente. Era noite e o médico ainda não nos havia atendido. Era noite, galera, tá me indicando o quê? Tempo, beleza? Então, aqui tenho também uma oração sem sujeito. Era 1 quilômetro de distância. Então, também o verbo ser está me indicando o quê? Distância. Se isso acontece, eu tenho uma oração sem sujeito. E ainda temos o último caso aqui, galera, que vai ser o quê? Com verbos no imperativo. Lembra que a gente aprendeu isso lá na aula de verbos? Verbo no imperativo, gente. Verbos que nos dão uma ordem, né? Que dão pra gente ou pra alguém uma ordem. Lembra do imperador? O imperador dá a ordem. Verbo no imperativo. Então, com verbos chega e basta, seguidos da preposição de, dando uma ideia de parar alguma coisa. Então, aqui como exemplo eu coloquei chega de saudade, né? Então, para de saudade. Basta de férias. Para com as férias. Toda vez que eu tiver essa ideia de parar alguma coisa, dando uma ordem, os verbos, normalmente vai ser, gente, os verbos chega e basta, seguidos da preposição de, eu também tenho uma oração sem sujeito, beleza? E aí, galera, eu sei que tem bastante detalhe, muita coisa para anotar, para decorar, mas é assim mesmo. Vai se acostumando que a análise sintática é assim, bastante detalhe para a gente
lembrar lá na hora da prova. Eu resumi bastante aqui, coloquei só os pontos principais sem enrolação para você não perder tempo, beleza, galera? Encontro vocês na próxima aula de predicados, mais um termo essencial da oração. Não deixe de realizar os nossos exercícios, eles são muito, muito importantes para a sua fixação. Nos vemos na próxima.